O PS está em falência técnica e já o admitem. A atual situação no Partido Socialista não dispensa ninguém. Ninguém está a mais. E nós temos que contar com todos para fortalecer o PS num momento tão difícil como aquele que estamos a viver. Calorosas saudações, e José Luís Carneiro tem neste momento a segunda tarefa mais difícil de Portugal, que no caso é ressuscitar o Partido Socialista, porque a primeira é alguém conseguir convencer-me a parar de pedir likes no início dos vídeos. Portanto, meus amigos, até esse dia acontecer, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Estamos lá quase, para lá caminhamos, e partilhem também nas vossas redes sociais. Até porque praticamente 50% das pessoas que vê aqui o meu segundo canal ainda não subscreve. Há muita gente que se calhar já vê o primeiro, mas aqui o segundo ainda não subscreve. Portanto, subscrevam, que ajuda imenso, e partilhem também redes sociais, código Sousa10 na Prozis, segundo link da descrição, ou quando fizerem compras no site. Ora, o que é que se passa? José Luís Carneiro apresentou hoje o novo núcleo duro do Partido Socialista, o novo secretariado-geral do PS, e as pessoas com as quais vai colaborar de forma mais próxima, e há algumas alterações no núcleo duro do Partido Socialista. Portanto, sem mais demoras, vamos ver em primeiro lugar a crítica que o José Luís Carneiro faz ao PSD e, em seguida, o novo secretariado-geral nacional do PS. O secretário-geral do Partido Socialista acusa Luís Montenegro de se ter atirado para os braços da extrema-direita. A acusação foi feita no Conselho Nacional do Partido e surge depois do entendimento do Governo com o Chega em matéria de imigração. O Governo da AD interpretou mal os resultados eleitorais e interpretou mal os seus próprios resultados. É que 4 em cada 5 eleitores votou contra o populismo e contra o extremismo. Mesmo quem votou na AD fê-lo com a expectativa de que governaria sem a bengala da extrema-direita. Aliás, Montenegro chegou a afirmar que os populistas são destrutivos da democracia e que o seu líder não tem maturidade nem decência. Então, se é assim, como é que se justifica que no primeiro movimento que fez no Parlamento tenha ido de encontro aos braços da extrema-direita? Só antes de continuarmos, o José Luís Carneiro, que até supostamente fazia parte da ala mais centrista, está exatamente com o mesmo discurso, ou começa a sua nova liderança no Partido Socialista com um discurso não muito diferente da vertente mais à esquerda do PS. O Pedro Nuno Santos saiu da liderança do PS a dizer que a situação da imigração tinha que ser revista, ou seja, com um discurso até bem mais à direita. O José Luís Carneiro parece que não está a perceber os ventos do nosso tempo. O governo não se atirou à extrema-direita. Dizer que aquilo que o governo está a fazer neste momento é de extrema-direita é não ter noção de duas coisas. Em primeiro lugar, do descalabro que foi a política migratória do PS nos últimos anos, e em segundo, do que é efetivamente a extrema-direita. Controlar fronteiras, aumentar os anos para adquirir nacionalidade, porque 5 anos, e muitos casos em que vimos, em que havia pessoas sem falar em português, sem conhecerem a cultura, alguns deles nunca sequer tinham estado em Portugal, a receberem nacionalidade portuguesa, não faz sentido. E, portanto, mais valia ao José Luís Carneiro chegar aqui e dizer que iria fazer um corte total com o passado do Partido Socialista, porque foi altamente vergonhoso nos últimos 8 anos, só que ele tem um grande handicap, não o pode fazer. E não o pode fazer porquê? Em primeiro lugar, porque, obviamente, que há alas internas no PS que nunca na vida permitiriam que ele o fizesse, e além do mais, José Luís Carneiro está ligado ao passado recente do Partido Socialista na deterioração dos serviços públicos em Portugal. Porquê? Porque o Ministério da Administração Interna, ou seja, o responsável pelo controle das fronteiras, a segurança interna e afins, era tutelado por quem na altura de António Costa? José Luís Carneiro. Portanto, José Luís Carneiro está entre a espada e a parede, está com uma bomba de oxigénio a tentar ressuscitar o Partido Socialista. Se me perguntarem se eu acho que ele fez bem algumas das reestruturações, sim, chamou o Sérgio Sousa Pinto de volta, ok, tudo muito bem. Mas a questão é que chamou a Ana Catarina Mendes, que também é uma das grandes responsáveis por aquilo que aconteceu. Ou seja, o PS, se querem que vos diga, vai ter exatamente o mesmo caminho que o Partido Socialista francês. Vai aparecer um novo partido de centro-esquerda, que vai tomar o lugar do PS. O LIVRE poderia ocupar esse espaço, é possível, só que o LIVRE tem uma deriva, não pelo Rui Tavares, que ele disfarça bem o papel de moderado de esquerda. Mas há muita tendência ideológica no LIVRE que é mais difícil de disfarçar serem moderados. Não precisavam de o ser, era só disfarçarem, mas é complicado
porque há muita gente no LIVRE que não é assim tão moderada quanto isso. Não estou a dizer que não há, enfim, os partidos são latos, não é? Mas há muita gente com alguma proeminência que não consegue transmitir essa moderação para o eleitorado de esquerda em Portugal. E, portanto, quando aparecer um novo partido de centro-esquerda em Portugal, ou de centro, vai acabar por ocupar o espaço ideológico que é do PS. E, além do mais, o José Luís Carneiro deveria perceber também que em muitas zonas do país onde o PS perdeu justamente para aqueles que o José Luís Carneiro está a criticar neste momento. O Chega. Ou seja, quando ele diz 1 em cada 4 eleitores votaram contra o populismo e não sei o quê, não deixa de ser irónico que os seus eleitores supostamente diretos, outrora eleitores do PS, agora votem no partido pelo qual ele está a criticar neste momento. O PS ainda não percebeu isto, não sei se é por X ou por Y, mas este não é o caminho. Portanto, vão seguir o ramo dos partidos tradicionais e vão acabar, não é por deixarem de existir, mas vão ter uma presença cada vez mais pequena na Assembleia da República. José Luís Carneiro diz ainda que o PS não dispensa ninguém. No Conselho Nacional pediu aos militantes que encarassem as críticas à direção como algo natural. A atual situação no Partido Socialista não dispensa ninguém. Ninguém está a mais. Por muito que nos custe, por vezes, algumas vozes, muitas das vezes desalinhadas com as opções da direção, com as opções de outros camaradas, por muito que isso nos custe, faz parte da nossa riqueza democrática e nós temos que contar com todos para fortalecer o PS num momento tão difícil como aquele que estamos a viver. Ninguém é dispensável. Reparem que isto é mesmo... Isto faz-me lembrar um bocado a conversa que o Nuno Melo teve. Enfim, ou seja, deste ponto de vista aqui ele tem razão. Está certo a fazer isto, mas isto não é muito bom indicativo quando os partidos fazem isto. Quando os partidos têm confusões internas e não sei o que mais, isso até acaba por ser positivo, no sentido em que significa que há possibilidade de haver preocupação interna. Agora, quando os partidos têm que ter uma grande união interna para aquilo não ruir, é mau sinal. Foi o que aconteceu com o CDS, quando foram buscar os ex-líderes todos e não sei o que mais. E a mesma coisa está a acontecer agora ao Partido Socialista. Quando temos esta conversa de unificação, há sempre essa conversa de unificação, mas agora o PS precisa mesmo disso. O PS precisa efetivamente mesmo disso. Portanto, vão ser anos complicados para o PS. Se me perguntarem se eu acho que o José Luís Carneiro tem capacidade de revitalizar o PS como um partido de centro-esquerda ou ocupar algum espaço ideológico do PSD, eu acho que não. Posso estar enganado, e se estiver sou o primeiro a mencioná-lo, mas acho que o PS está condenado, muito honestamente, ao fracasso. Até porque o PS tem um problema também, que é as pessoas cansaram-se, estão fartas, não é só dos problemas do cotidiano, da sociedade, não é só isso. As pessoas cansaram-se dos mesmos atores políticos de sempre. E os mesmos atores políticos de sempre estão maioritariamente no PS e no PSD. O PS acaba por ter uma problemática pior, passa a redundância, do que o PSD, porque esteve mais anos na governação nos últimos 30 anos do que o PSD. O PSD esteve 3 anos com o Durão Barroso. Nos últimos 30 anos o PSD teve 3 anos com o Durão Barroso e 4 ocupados. Não é? Portanto, é pouco. Pouquíssimo. Desde o Guterres em 95, nos últimos 30 anos, o PSD só governou o país 7. Portanto, e o PS governou 23. Então, uma grande diferença. E pronto, não estou a contar com os últimos 2 de Montenegro, mas enfim, pronto, ou o ano e meio de Montenegro, pronto, nem vou contar esses, mas pronto, se quiserem 22, 8 anos, é uma grande diferença na mesma. Enfim, vai dar a ideia mesma. Portanto, o PS tem esse handicap, tem essa problemática que vai ser muito mais difícil de resolver. O Augusto Santos Silva teve anos e anos e anos em diferentes governos, do Costa, do Sócrates, do Guterres, não estou em erro também. Portanto, acaba por ser chato e muito complicado. O José Luís Carneiro falava aqui do facto de ele ter sido ministro da Administração Interna de António Costa. As pessoas em Portugal claramente estão fartas de António Costa e José Luís Carneiro, bem ou mal, tem ligação a António Costa. Portanto, acaba por ser complicado. Estou para ver, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que vai acontecer ao PS daqui a uns anos. Digam-me o que acham, o que pensam. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.